No Aconteceu de hoje, vamos falar sobre punks e skinheads, duas grandes tribos urbanas. Nossa equipe conversou com muita gente, de punks anarco-comunistas a skinheads neonazistas, defensores do poder branco. Você está convidado a entender um pouco mais desse universo para reconhecer os símbolos desses grupos que estão espalhados pelo Brasil. Nas ruas a gente vê de tudo. São as tribos urbanas. Existem muitas, como os headbangers, que são os fãs do heavy metal, e os góticos, que usam preto e muita maquiagem. Entre os maiores grupos de jovens no Brasil, se destacam punks e skinheads. Acho que punks e skinheads são uma tribo. Tem interesses diferentes e não se gostam, né? Expressam uma identidade por meio de ideais, por meio de vestimento. Assim como tem grupos de mães, grupos de adolescentes, uns grupos de skinheads e de heads. Os punks são ligados a um movimento musical, né? Mas os skinheads eu não tenho muito uma opinião formada. Eu entendo que são um grupo de pessoas que eles determinam a qualidade das pessoas pela raça, se é nordestino, se é negro. O punk sempre foi muito ligado à música, tanto que veio de um gênero, o punk rock. Surgiu nos Estados Unidos em 1974 com os Ramones. Pouco tempo depois, o punk se tornou forte também na Inglaterra, com bandas como os Sex Pistols e o The Clash. Na origem, o movimento punk era basicamente ligado à moda e música. Acho que o mais legal do punk foi a ruptura musical que eles fizeram, entendeu? Que tirou o rock do... O rock estava ali apoiadinho, não queria mudar, estava se afastando do público, as pessoas iam ali todas de sentadinhas, né? Aquelas bandas se apresentando ó, com aviões e tudo mais. O punk veio e deu uma bordoada naquilo, trouxe o público de volta para os shows e o público tinha participação, subir e cantar junto. Isso é uma característica do punk, que é justamente a oposição a essa pompa toda do rock. Que viveu intensamente tudo isso, tem muito para contar. Em São Paulo, os primeiros discos, né, Ramones, Sex Pistols, chegaram nessa lojinha que era a Wop Bop Discos. E a Punk Rock Discos, que foi a primeira loja de punk aqui no Brasil. Isso já acho que por volta de 78, 79. Em Brasília, o pessoal de Brasília era uma outra história, porque os garotos já tinham uma grana, importavam, viajavam para fora e conseguiam os discos também. Davi Vega criou um grupo skinhead. Com base nessa experiência, escreveu um livro sobre o movimento. Surgiu em 69, que foi fruto da imigração jamaicana. Jamaicano? Jamaicano. Pouca gente sabe disso. Pouca gente, né? Que são os skinheads tradicionais que se encontram hoje, que resgatam inclusive essa época. Eles se fundiram com a juventude operária britânica e dessa fusão começam a surgir diversos subgrupos, né? Rude Boys, depois tinha uma classe de jovens na Inglaterra que se auto-intitulavam Mods, que é a abreviação de Modernist. Eles cultuavam muito a virilidade, eram apolíticos, tinha até uma certa política, assim, um modo de se comportar e de ser, mas não necessariamente ligado a alguma doutrina política mesmo, ideologia política. O músico Maurício tocou nos Inocentes, uma das primeiras bandas punk do Brasil. Lembra como era a vida nos anos 80 na Vila Carolina, em São Paulo. Carolina Punk era uma gangue de punk, bem grande. A junção do bairro do Limão, Freguesia do Ó, Vila Carolina. A gangue, para falar para você se era violenta sim. Nós não era de paz e amor, não. A gente arrumava as encrencas também, tinha as nossas tretas. Skinhead quer dizer cabeça raspada.
No início, diz a lenda, os operários ingleses e os imigrantes jamaicanos faziam isso para não pegar piolho. Havia contato com muitos trabalhadores oriundos da Jamaica, que gostavam do gênero musical do reggae, e acabou influenciando. E os jovens dessa época também gostavam desse ritmo musical, e depois passou a se denominar ska. Quando a violência passa a fazer parte do movimento, 20 anos depois da criação, a cabeça raspada serve para não ser identificado nas brigas e não ter o cabelo puxado por policiais. Lugares escuros e abandonados como este são escolhidos por alguns grupos skinheads para fazer o ritual de iniciação. O objetivo é testar a resistência do futuro integrante em combates. Por isso, vale tudo, socos e pontapés. A única parte do corpo poupada é a cabeça. Até armas brancas são utilizadas, como estas: butterfly, canivetes, soco inglês e facas. A cultura skinhead originalmente incluía a paixão pela cerveja e pelo futebol. Daí também vieram os hooligans, torcedores ingleses conhecidos por iniciar brigas em estádios. O primeiro grupo skinhead do país se chama Carecas do Subúrbio. Este homem foi um dos fundadores. Eu já venho desde os anos 80, logo no princípio, quando o movimento começou aqui no Brasil. O que acontece? O skinhead você não vira, não se torna skinhead. Você já vem com a sua índole. Esses dois grandes grupos, os punks e os skinheads, se subdividem em várias tribos menores. Cada uma tem tatuagens e símbolos. Já viu algum desses por aí? Pode haver alguma pichação dessas perto de você. Afinal, milhares de jovens de todo o Brasil já foram identificados como integrantes dessas tribos. Apenas em São Paulo há 25 grupos cadastrados pela polícia, entre punks e skinheads. Em comum, existe a música e muitas vezes a homofobia. Passaram também a se subdividir. Dos carecas do subúrbio surgiu os carecas do ABC, ficou famoso naquele caso do Edson Neri. Em 6 de fevereiro de 2000, a intolerância deixou sua marca no Brasil. Um grupo de skinheads espancou até a morte um adestrador de cães em São Paulo. Foi o primeiro caso de crime por ódio contra homossexuais no Brasil. Toda certeza, não existe racismo. Homossexualismo? Sim, não agrada, mas não existe atos preconceituosos contra. Aquele adestrador de cães na Praça da República, ele nem imaginou, ele foi cantar um skinhead, todo tem seu preço. Se ele fizesse gracinha com o policial, talvez ele fosse preso. Se ele fizesse gracinha, sei lá, com o evangélico, ele ia tomar um sermão. E assim por diante. Então cada um tem uma reação. De tanto serem envolvidos em conflitos, os skinheads tradicionais e os carecas procuraram se livrar da imagem de violentos. Eu entrei para o movimento mais ou menos em 2000. Eu tinha 18 anos, mais ou menos. Eu perdi minha família, né? Minha família por uma sequência de doenças. E eu encontrei no movimento uma segunda família. A união do grupo, já gostava antes de entrar e procurar saber o que era. Foi isso que me atraiu. Mas existe um grupo que, embora a origem seja comum, encontra resistência mesmo entre os skinheads. São os White Power. Durante um certo tempo, nos anos 80, nós descobrimos que no nosso meio havia o quê? Integrantes que não gostavam de negro nordestino. Então já os carecas do subúrbio já não aceitam isso. Os white powers que existem hoje, que são os dissidentes nossos, por quê? Nós não aceitamos racismo, isso é fato. Você vai olhar, vai ter um monte de negro. Você fala, mas os carecas não gostam de negro. Então por que tem tanto negro no nosso meio? Tem lugar para todo mundo nesse universo das tribos urbanas. E foi assim que hoje eu tenho esse amor pela essa cultura, esse sentimento do reggae, de curtir esse som, curtir a vida, esse estilo de rua, de beber cerveja com os amigos, se divertir. Eu sou mulher, eu sou uma skin girl, eu
Adoro beber cerveja com os meus amigos, amo meu modo de vida, minha cultura, meu reggae, meu ska, meu rocksteady. Eu vejo o skinhead como uma cultura machista. A minha cultura não tem nada de intolerante, nada de racismo, sem homofobia. Isso não faz parte do meu modo de vida. Mesmo que boa parte dos skinheads não cultive a violência, são os grupos intolerantes que mais ocupam espaço na imprensa, especialmente no noticiário policial, como aconteceu recentemente em São Paulo. Foi antes do show da banda punk inglesa Cock Sparrer. A briga tinha sido marcada pela internet e terminou em tragédia. No próximo bloco, vamos para as ruas de São Paulo para ver como as tribos se comportam. Vamos conferir de perto o que acontece quando grupos rivais se encontram. Alguns integrantes frequentam academias de artes marciais e usam armas brancas que podem levar à morte.